Ainda sobre coronavírus, agora sobre ocupação de leitos na rede federal aqui no Rio de Janeiro. Leitos que a gente vem acompanhando, falando sempre que chega perto da ocupação total, pelo menos aqui no município, a gente noticia. E agora um censo mostrou que muitos leitos estão impedidos de serem abertos, né, Amanda Martins? Pois é, Agatha, mais especificamente, mais de 370 impedidos justamente pela falta de profissionais. Esse é o censo hospitalar da Prefeitura do Rio, que foi divulgado ontem e mostra que 373 de 2.508 leitos não podiam ser usados justamente porque não tem médico, enfermeiro e técnico de enfermagem suficiente nessas unidades federais aqui do Rio. Eu lembro que só o estado aqui do Rio tem 6 hospitais federais e 3 institutos. O Hospital Federal da Lagoa, que fica na zona sul do Rio, lidera essa lista de leitos que não estão funcionando, com 111 que não estão disponíveis, de um total aí de 244. Nesse domingo, agora que passou, 1.419 profissionais contratados durante a pandemia de forma temporária acabaram sendo dispensados pelo Ministério da Saúde. Os contratos tinham sido prorrogados em dezembro, mas não houve prorrogados, mas não houve essa renovação imediata. Em maio do ano passado, o Ministério Público chegou a entrar com uma representação pedindo a contratação imediata de profissionais de saúde, especificamente para os hospitais federais, já que na época tínhamos aqui 770 leitos impedidos por esse mesmo motivo de agora. Falta de profissionais. Aí eu fiquei pensando, quando eu escutei essa reportagem, Felipe e Pinho, se a pandemia acabou e esqueceram de avisar a gente, porque os contratos foram cancelados, eles não foram renovados. 1.419 profissionais. A gente já sabe que os leitos não estão reabertos porque falta profissional. E aí, mesmo assim, o governo federal resolve não renovar esses contratos, ele já está pensando à frente de, não, vai estar todo mundo vacinado no mês que vem, então o leito não é necessário. É isso que a gente fica se questionando, né? Pois é, além do atraso da vacina, existe essa absoluta falta de cuidado com a disponibilização de leitos, e não só deles, dos profissionais que precisam estar atuantes. Não basta ter leito para colocar o paciente sem que o paciente tenha o atendimento médico. Aliás, hoje de manhã eu estava vendo que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, estava falando justamente o contrário lá sobre o governo dele. Eram 933 leitos de UTI SUS antes da pandemia, são mais de 2.100 agora, mais de 1.100 leitos novos, ele escreveu no Twitter. Em menos de um ano foram criadas mais vagas do que em 30 anos de SUS. Esse é o tamanho do esforço que fazem nossas equipes de saúde e seguem com o maior esforço abrindo novos leitos. Portanto, o governador do Rio Grande do Sul está zelando e fazendo a propaganda do que está sendo feito na UTI de lá para a criação de novos leitos. É preciso que o Rio de Janeiro faça a mesma coisa e é preciso que haja um apoio federal em todas essas iniciativas no âmbito estadual e no âmbito municipal também. É preciso ter equipe para atender a população. Então a gente vive num país que está atrasado no seu processo de vacinação, com o vírus cada vez mais avançando, com os resultados da média móvel de morte aumentando a cada dia. Uma segunda onda, muitos até contestam, dizem que no fundo a gente nunca saiu da primeira, que está sendo devastadora, está lotando os sistemas de saúde em várias localidades pelo país. E não há um esforço para essa disponibilização de leitos. E há um ataque histérico a cada vez que se propõe alguma medida restritiva. É claro que medidas restritivas podem ser debatidas, mas se a gente não trouxer os assuntos para o chão e discutir com racionalidade aquilo que pode ou não ser mais eficaz, fica uma grande propaganda de todos os lados por interesses eleitorais, outros que não sejam salvar vidas humanas, e os brasileiros vão morrendo, enquanto os políticos estão simplesmente brigando para se eximir de responsabilidade, para terceirizar a responsabilidade. Esse é o cenário que a gente está vendo. É preciso que haja atendimento, é preciso que haja leito disponível e vai ser preciso durante um bom tempo. Não é porque se iniciou um processo de vacinação que a população inteira está imunizada e que o vírus não está correndo solto por aí com potencial de matar mais brasileiros.
Não é porque alguém já é um grupo de risco, grupo prioritário na vacinação, já tomou a primeira dose, já tomou a segunda dose, que é possível relaxar nos cuidados governamentais com os sistemas de saúde. Então a gente precisa ver o Rio de Janeiro avançar nisso também. Os hospitais de campanha, por exemplo, têm sido bastante contestados, quer dizer, toda a política que resultou nos hospitais de campanha no começo dos governos, e aí entram também responsabilidades de governadores, isso não está tendo a devida continuidade, a devida expansão. Então foram gastos lá, foi gasto muito dinheiro naquela época, né? Houve ali toda uma propaganda de que aquilo estava sendo feito, em alguns casos houve investigação, inclusive, de desvios de recursos, e depois muitos hospitais de campanha começaram a assumir como se o vírus tivesse sumido também. E o vírus está matando as pessoas. Então, vamos falar a respeito disso, vamos cobrar das autoridades a devida providência. Enquanto esses leitos não abrem aqui no município do Rio de Janeiro, o município de Teresópolis, na região serrana, atingiu aí 100% dos leitos de UTI ocupados, e aí a prefeitura começou a tomar medidas mais drásticas. Por exemplo, o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos está proibida, os comércios devem encerrar o funcionamento às 11 horas, incluindo o delivery, então você não pode pedir absolutamente nada depois de 11 horas, e depois desse horário o funcionamento vai ser apenas para serviços essenciais. Além disso, eles determinaram também um toque de recolher. O comércio de rua está liberado apenas de 10 da manhã às 7 horas da noite e proibida, então, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos clubes, além também do banho de sol e piscinas, e limitaram as atividades religiosas com limite aí de 50% de ocupação, isso porque Teresópolis, na região serrana, lembrando, atingiu 100% dos leitos de UTI ocupados. Teresópolis é uma cidade menor, então a disponibilidade de leitos é menor também, mas eles atingindo, inclusive, a primeira cidade que determina, pelo menos aqui no estado do Rio, a proibição de consumo de bebida alcoólica em locais públicos. Essa necessidade de toque de recolher, que aliás teve ontem até uma proposta de se fazer isso em âmbito nacional, o que é de muito difícil aplicação, até dada aí a posição do governo federal a respeito da crise sanitária, mas isso me parece uma tentativa de evitar as aglomerações noturnas, evitar festas, evitar eventos, evitar tudo isso. Durante o dia, as autoridades não têm tido essa necessidade, essa intenção de controlar a vida da população, porque o Brasil tem bastante gente mais pobre que precisa sair para trabalhar, e isso causa, evidentemente, reações ainda mais acaloradas nesse debate público tão polarizado e tão hostil. Então, se pede esse toque de recolher noturno para evitar festas, para evitar eventos, para evitar essas reuniões em bares, para evitar essas reuniões até em igrejas, né? Isso envolve também um pouco durante o dia também, para evitar a propagação do novo coronavírus. E os governantes que estão recorrendo ao toque de recolher estão tentando fazer algo que diminua a sobrecarga no sistema de saúde da sua localidade. Nenhum governante faz isso por um interesse mesquinho de prejudicar a vida das pessoas, mas pelo pavor de que apareçam cenas de pessoas morrendo nas filas dos hospitais. Esse tipo de medida restritiva é impopular. Muita gente se revolta com isso. Então é desagradável para o governante tomar uma medida como essa. Mas ele entende, de acordo com os especialistas, e vários governantes estão cercados aí de comitês, de autoridades sanitárias, que isso é alguma coisa que pode ser feita para tentar diminuir. E aí se mede, a cada medida dessa que se faz por um período determinado, se mede a consequência. E esses dados precisam vir à tona com transparência, inclusive para alimentar o debate público de uma maneira mais racional, para a gente ver aquilo que realmente funciona. Funcionou muito em outros países menores, é verdade, por isso eu sempre falo aqui em localidades e regiões no Brasil, que é um país continental, um lockdown duro, um lockdown severo, em que todo mundo realmente tem que ficar em casa por um determinado período. E aí o número de contágio cai, o número de casos cai, o número de mortes cai também. É difícil fazer isso
num país pobre como o Brasil, num país de uma urbanização anômala, descontrolada,